Boa noite, sejamos todos bem-vindos a mais uma noite de estudos e aprendizado. Nós vamos iniciar dando o nosso aviso que já estamos em contagem regressiva, para o 38º Encontro Espírita da região Tocantina, que vai acontecer agora, nesse final de semana, iniciando na sexta-feira, 21, 22 e 23, onde nós teremos o evento na UFMA Centro, na sexta-noite, no sábado o dia todo, e no domingo o encerramento vai ser no Lar Anália Franco, no nosso habitual café da manhã. Então vai ser uma manhã linda também para encerrarmos esse evento. Vamos ter os nossos palestrantes de fora, vem o Fábio Carvalho, que muitos conhecem, César Perry e João Rabelo. Vamos ter a participação especial do grupo artístico Arte Cristo, e essa é uma iniciativa da FEMAR, SEMI e os demais centros espíritas que nós temos aqui na nossa cidade. Quem não fez a inscrição, é rapidinho, fácil de fazer, é gratuito, não demora 2 minutos e a inscrição é apenas para o nosso controle, de pessoas, de alimentos, nada mais do que isso, tá bom? E para harmonizar o ambiente mais do que já está, vamos ler do livro Minutos de Sabedoria, o item 166. Não sinta medo para não atrair críticas. Se tem certa maneira de comportar-se que sabe que está certa, mas os outros julgam errado, não tenha medo. Se tiver, atrairá uma onda de críticas e maledicências. Se não tiver medo, ninguém terá coragem de falar de você. O medo irradia forças negativas que atraem críticas. Se você não teme, paralisa a crítica nos outros, que se sentem tolhidos e dominados por sua força mental positiva. Com essa mensagem, vamos elevar nossos pensamentos a Jesus, trazer na nossa tela mental a imagem amorosa de Jesus e com Ele orarmos. Querido Mestre, irmão, líder das nossas vidas, nos encontramos aqui hoje mais uma vez para os momentos de aprendizado, aonde te pedimos que intua a nossa querida Gabi, para que ela possa nos passar de forma tranquila, de forma simples, os teus ensinamentos através do Evangelho, que nos alimenta, que nos sustenta. E assim, mestre amigo, pedimos a tua presença querida e amorosa na noite de hoje sempre, assim como a presença dos benfeitores amigos desencarnados que aqui se encontram, desde cedo preparando o ambiente. Pedimos, Jesus amigo, que a tua paz, que o teu amor, que a tua proteção e o teu amparo esteja com cada um de nós, estendendo-se ao universo, envolvendo os nossos familiares, os nossos amigos e a todos ligados a nós. E em especial te rogamos por todos aqueles que se encontram em aflição, em casa, nos hospitais, nas ruas, precisando de um abraço fraterno. Que o Senhor possa ser o consolo para cada um deles. Muito obrigada, Jesus, e assim, com a tua permissão, pedimos para darmos continuidade ao estudo da noite de hoje,
Que a tua presença, amiga, esteja conosco hoje e sempre. Que assim seja. Hoje a Gabi vai nos presentear, né, com o estudo no Mundos Regeneradores, que está no Evangelho, no capítulo 3, no itens de 16 a 19. Muito bem, Gabi. Você vai colocar aqui? Só procura aí do jeito que é isso. Boa noite. Dá para ouvir assim? Conseguem ouvir? Sim? Então, boa noite a todos. É com muita alegria que a gente está aqui mais um dia, né, estudando um pouquinho sobre o Evangelho e aprofundando um pouquinho mais sobre os ensinamentos que o Espiritismo e Jesus nos trouxe. E aí hoje, né, o tema, a proposta, no capítulo 3 do Evangelho, há muitas moradas na casa de meu pai. Vocês têm vindo estudando esse capítulo, né, há alguns encontros. Hoje é o último item, né, são os últimos itens do capítulo. Então acredito que já vêm familiarizados com esses ensinamentos da pluralidade dos mundos habitados, né, com a escala dos mundos inferiores, os superiores, mundos felizes. E aí a gente vai só dar uma leve recapitulada aqui hoje, para a gente começar a falar sobre os mundos regeneradores. E aí aqui é interessante a gente pegar a passagem evangélica que Kardec trouxe para nós no início do capítulo, que está em João, capítulo 14, versículos de 1 a 3. Que o vosso coração não se turbe. Crede em Deus e crede também em mim. Jesus fala isso aos seus apóstolos. Há muitas moradas na casa de meu pai. Se assim não fosse, eu já vos teria dito, porque eu me vou para preparar o lugar. E depois que eu tenha ido e que vos tenha preparado o lugar, eu voltarei e vos retomarei para mim, a fim de que lá onde eu estiver, ali estejais também. E aí é muito interessante, a gente acha sempre importante quando lermos as passagens evangélicas, a gente compreender onde elas estão postas. E essa passagem, ela é dita lá no Sermão do Cenáculo, na última ceia, quando Jesus reúne os 12 apóstolos antes, né, da Páscoa, na ceia da Páscoa. Ele reúne todos, primeiro faz o lava-pés, fala algumas coisas, e é nesse momento que ele está dizendo isso aqui. E aí a gente achou interessante trazer umas palavrinhas antes, que Jesus profere aos seus discípulos, antes dele falar que há muitas moradas na casa de meu pai. Ele começa a falar assim, que se Deus foi glorificado, Deus também glorificará a si mesmo nele, e o glorificará imediatamente. Filhinhos, ainda por um pouco estou convosco. Buscareis a mim, e como disse aos judeus, também vos digo agora, para onde eu vou, vós não podeis ir. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. E olha que interessante, ele começou esse sermão dizendo aos discípulos que ele estava indo embora. Ele chega, reúne eles e fala, olha gente, eu estou partindo. Esses são os últimos minutos que eu estou aqui com vocês. E aonde eu estou indo agora, vocês infelizmente não podem ir junto comigo. Vocês vão ter que ficar aqui mais um pouquinho. E para que vocês fiquem, eu lhes peço mais uma coisa, um mandamento novo. Que se amem. Aí você pergunta, mas Jesus toda a vida não falou, ama os inimigos? Não. Ele nos amplia essa modalidade de amor. Ele diz,
amai-vos como eu vos amei. Então ele nos pede que façamos algo muito difícil ainda para nós, mas que na verdade é muito fácil, que é sentir e expressar esse amor em sua profunda significação, que às vezes a gente ainda hoje não compreendemos. Mas ele diz: amai-vos, e vocês serão conhecidos por meus discípulos, porque se amam. E aí lá na frente ele pega e fala: não turbe os vossos corações, não fiquem aflitos, crede em mim e crede em Deus. Há muitas moradas na casa de meu Pai. Eu estou indo e eu estou preparando o caminho. E quando este caminho e este lugar para onde eu vou estiver preparado, vocês poderão ir comigo também. Então, neste momento de muita aflição para os discípulos, imagina você conhecer Jesus pessoalmente, estar presente na presença do Mestre por 3 anos seguidos, seguindo Ele, aprendendo dele, vivendo com esse ser de tão grande amor. E ele chega e fala: olha, estou indo embora, foi até aqui o estágio, agora vocês vão caminhar com os pés só de vocês, e eu vou ficar, não vos abandonarei, mas não estarei tão presente quanto agora. E vocês infelizmente não podem ir junto comigo. Porque aí os discípulos perguntam: não, mas mestre, a gente quer ir também, por que a gente não vai? E ele fala: mas não preocupa não, tem muitas moradas na casa do meu Pai. E aí naquele momento ainda era um pouco nebuloso para os cristãos da época compreenderem, talvez os próprios discípulos não compreendiam tanto, e por isso vem a doutrina espírita nos dizer um pouquinho mais do que Jesus quis dizer com isso, para onde que ele estava indo, que lugar era esse que ele estava preparando e que moradas são essas. E por que a gente, para ficar e para entender que tem essas moradas outras, e para a gente conseguir estar apto a chegar nelas, a gente tem que nos amar como Ele nos amou. Porque esse é o grande objetivo. Então, compreendendo isso, o Espiritismo vem, e Kardec, muito didático como sempre, nos coloca essa passagem no capítulo onde ele vai nos trazer diversos itens, diferentes categorias dos mundos habitados, a destinação da terra e a causa das misérias humanas, mundos inferiores e mundos superiores, mundos de expiações e provas e os mundos regeneradores e a progressão dos mundos. E aí a gente fica um pouco confuso, porque talvez essa seja uma informação mais nova, que o Espiritismo traz, um pouco mais diferente do que outras religiões cristãs, que não explanam ainda essas explicações. E aí a gente vai começando a compreender, como vocês têm estudado antes, que existe uma escala de mundo, que existe lá os mundos primitivos, onde os espíritos, quando encarnaram pela primeira vez, ainda simples e ignorantes, vão para esses mundos, e aí à medida que vão se desenvolvendo, seguindo ou não a Deus, seguindo suas tendências do bem ou para o mal, eles vão tendo que chegar nos mundos de expiações e provas, que ainda são mundos inferiores, que é o mundo ao qual a Terra ainda pertence. Aí depois ele já vai começando a aprender um pouquinho mais, depois dos sofrimentos e das dores que ele experimenta nas expiações e nas provas. E aí ele chega nesse estágio de mundos regeneradores, que é um mundo transitório, do qual nós iremos nos aprofundar um pouco mais hoje, para poder chegar nos mundos felizes, onde o bem já prevalece sobre o mal, onde as pessoas já são mais felizes, e depois nos mundos celestes, onde já não existe mais influência da matéria sobre os espíritos.
né? Estudando hoje, uma pessoa estava falando interessante a espíritos puros, em francês, na tradução mais literal, é puros espíritos. E aí troca um pouquinho no sentido de que é puro espírito, ou seja, não é matéria, é só espírito. Por isso é espírito puro, elevado, porque é puro espírito, né? Então, nos mundos celestiais, a gente já não tem mais a influência da matéria. E aí, nesse momento, quando a gente vai falar dos mundos regeneradores, nós temos uma passagem de Santo Agostinho. Santo Agostinho vem nos explicar um pouquinho sobre esses mundos. E aí ele começa de uma forma muito poética. Entre as estrelas que cintilam na abóbada azulada, o que ele está querendo dizer aqui, né? Você olha para o céu, parece um côncavo, né? Uma abóbada. Então, entre as estrelas que estão no céu, que você olha, e a gente sabe pela ciência que são planetas, são estrelas, né? São astros. Entre as estrelas que cintilam na abóbada azulada, quantos mundos há como o vosso? Ou seja, olha só, a gente está contemplando o céu e pensando, nessa imensidão, quantos mundos não há? Habitados por seres, assim como nós. Não necessariamente como nós em matéria, porque cada planeta vai abrigar o ser material que cabe na sua atmosfera, mas são espirituais, são espíritos como nós. Que, como vossos designados pelo Senhor para a expiação e a prova. Então aqui ele está falando, olha, para esse céu aí, quantos mundos aí não há de provas e expiações? Mas também tem uns mais primitivos e outros mais felizes. E há também os transitórios, que são os regeneradores. E cada um desse turbilhão, desse conjunto de planetas está correndo para um único objetivo, que é essa da evolução. É isso que Santo Agostinho está dizendo aqui. E aí ele fala, né? Os mundos, você já sabe, já aprendeu sobre esses espíritos da alma nascente. O que ele está dizendo com isso aqui? Os espíritos primitivos, os espíritos simples e ignorantes, que nasceram pela primeira vez em algum mundo, eles vão para os mundos primitivos, onde nada sabem ainda. Quando ainda são ignorantes do bem e do mal. E aí ele caminha para Deus, mas também, por causa do seu livre-arbítrio, pode se desviar um pouco do caminho. E aí, desviando um pouco do caminho, cometendo erros, eles vão chegar na necessidade de entrar nos mundos de expiação e prova. E aí, estando nesse mundo de expiação e prova, que é onde nós estamos agora, nós estamos passando por ele, somos espíritos, e a gente já aprendeu sobre isso. Espíritos que ainda se equivocam muito, que ainda têm muita tendência ao mal, às paixões, ao egoísmo, ao orgulho. E há inúmeras, ainda temos guerras, né? E aí a gente está nesse planeta e a gente tem que reencarnar aqui e passar por momentos de dificuldade. Uns provas, outras expiações. Só que aí, quando a gente vai aprendendo, a gente chega num mundo que é transitório, que é o mundo de regeneração. Então é importante a gente entender esse primeiro ponto. O mundo de regeneração é um mundo de transição. O que significa isso? Ele não é nem feliz, nem primitivo. Ele está entre um e outro. Ou seja, existe o bem e o mal, meio que equiparados. No primitivo, o mal sobrepõe ao bem. No feliz, o bem sobrepõe ao mal. No transitório, as duas forças estão aqui, numa balança. E é nesse momento, né, que através dos espíritos, de comunicações, a gente sabe que a Terra atualmente está passando por essa transição.
Mas e o que significa isso? Ser um mundo transitório? Para quê? Por quê? Por que não pode passar de expiação e prova direto para mundo feliz? Para que tem que ter essa transição? Nada na vida tem como fazer uma mudança abrupta, né? Súbita, é difícil. A gente, com a nossa limitação, com a nossa ignorância, com a nossa inferioridade ainda, a gente sabe que todo processo de mudança, quando essa mudança é para melhor, ela é paulatina, ela é devagar, ela é vagarosa. Agora me lembro de uma palestra que assisti do Haroldo, e ele falava assim: o mal, ele resolve todos os problemas, rápido e ineficiente, mas resolve. Agora, se a gente quer resolver um problema, uma dificuldade, de forma certeira, de forma fixa, que seja resolvido de verdade, é mais demorado, porque é mais difícil. Porque o processo de regeneração, ele envolve muitos âmbitos da nossa vida para ser moldado. Não tem como a gente mudar da água para o vinho do dia para a noite. É um processo, é um trabalho. E a gente sabe disso porque todos os dias a gente tenta fazer algo diferente, a gente fala que vai ter mais paciência, vai gritar menos, aí chega a prova, a gente cai nela, por impulso. E a gente fala: oh meu Deus, não consegui, mas amanhã é outro dia. Então, é importante que tenha um mundo de transição. E aí, quando a gente vem falar desse mundo, a gente se atém no nome dele, né? Regenerador. E aí vamos apelar um pouquinho para a ciência, para a gente tentar entender de forma mais palpável o que significa essa regeneração. E aí quando a gente vai lá na biologia ou na medicina, e a gente pergunta aqui pro dicionário, pro Google, para IA hoje em dia, né? O que é regeneração? E aí ele fala assim, ó, é um processo de renovação, de restauração ou substituição de células. Renovação, restauração e substituição de células. O que são as células? São aquilo que compõe o nosso corpo. E para que precisa disso? Para reparar danos e restaurar funções. Ou seja, vamos pensar numa ferida, num corte. Eu tenho minha pele, tá cheio tem os tecidos, tem suas células, e eu vou cortar aqui minha pele. A função da minha pele é fazer uma barreira entre o meio interno do meu corpo com o meio externo onde eu estou inserido. E por essa barreira existe uma proteção, né? Quando a gente se fere, pode infeccionar, as bactérias podem me agredir de forma mais rápida, porque a barreira está interrompida, está cortada. Então, tem aqui a minha pele com a função normal dela. Cortei. Feriu. Vai doer. Aí, a primeiro momento, se foi um corte sujo, precisa limpar, jogar um remédio, esfregar assim bem, aí vai doer muito, 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 porque precisa limpar, fazer a asepsia, a depuração. E aí, o que significa isso? O que foi o corte? Foram os meus erros. Foram as escolhas erradas que eu fiz na minha trajetória. Porque somos seres ainda em aperfeiçoamento e cometemos erros. E aí o que é essa limpeza que machuca? É a expiação. Não é? Primeiro, para limpar esse corte, para começar o processo de cura do corte, eu preciso limpar ele bem e vai doer. E aí eu posso agir como uma criancinha ainda que não compreende, né? De sentir a dor e chorar e fazer um berreiro danado e um desespero e achar que a pessoa que o médico que está lá limpando minha ferida é uma pessoa muito ruim, que está me fazendo um mal danado, né? Ficar com raiva do doutor. Mas depois, quando a gente percebe, ou eu posso ser um pouquinho mais maduro, como um adulto,
que vai entender que aquilo está doendo muito, eu vou sentir muita dor, mas aquilo vai ser para o meu bem, porque senão não vai curar. Porque se eu deixar a ferida aberta e exposta, vai infeccionar e vai necrosar, vai piorar. Eu posso até perder meu braço. E aí começa, depois da limpeza eu vou ter que fazer um curativo, tomar um remédio, né? Às vezes pode ter que dar um ponto. E aí tomando o remédio já vai doer um pouquinho menos. Mas eu ainda preciso tocar o curativo todos os dias, o que causa um incômodo. Aí isso é a prova, que é um momento onde já está começando a sanar, mas eu ainda tenho que passar por um sufoquinho, para ver se está realmente dando certo essa cura. E aí começou a fechar, a ferida começou a cicatrizar. Os tecidos começaram a se regenerar, substituir, para fazer o quê? Para restaurar os danos e recuperar a função, que é qual? Proteger o meu corpo, a função da minha pele. Então, e aí Santo Agostinho, ele fala aqui que os mundos regeneradores, eles servem de transição entre os mundos de expiação e os mundos felizes. A alma que se arrepende, neles encontra a calma e o repouso, acabando de se depurar. Sem dúvida, nesses mundos, o homem ainda está sujeito a leis que regem a matéria, ou seja, ainda eu tenho que esperar cicatrizar essa ferida, ainda é matéria. A humanidade experimenta as sensações e os vossos desejos, mas não são mais escravos. E aí aqui ele fala, mais à frente, que esse mundo de prova e expiação, de regeneração, ele é como se fosse a calma depois da tempestade, a convalescência depois de um momento de doença muito grave. Então é assim, aquele momento, voltando a pensar na ferida, doeu muito, começou a cicatrizar e geralmente coça, também tem essa fase, né, da cicatrização, a coceirinha que dá, é incômodo, mas ainda está lá na prova. Aí começou a melhorar. Estou aliviada, falei, nossa, que bom, está melhorando. Minha função tá regenerando e tudo, só que ainda está sensível. A pele ainda não está completamente curada, ela não está igual ela era no começo. A qualquer movimento, talvez essa ferida pode abrir de novo. Então, aí é onde Santo Agostinho também nos traz isso, olha, vocês ainda estão sob condições da matéria. Então, esse momento de transição, ele é crucial. Porque se vocês já aprenderam, já passaram pelas expiações e provas, já estão aprendendo e se recuperando e se regenerando, cuidado, vocês ainda podem cair. Porque é transição, a gente não mudou da água para o vinho ainda. A gente ainda está se aperfeiçoando. Então é um momento, a gente fica feliz, pensa, nossa, está chegando um mundo de regeneração, quanto que vai ser em 2057, sei lá, tantas especulações. Vai ser bom, vai muito, já está sendo, né? Mas não é um momento onde a gente deve deixar de vigiar e orar, como nos aconselha Jesus. A gente tem que estar ainda atento para as nossas condutas, para as nossas inclinações, porque ainda a gente pode cair. Então, o momento de transição, ele é um momento de muita atenção. Igual no semáforo lá, tem o verde que você pode seguir, o vermelho que você tem que parar e o amarelo é a atenção. Se você seguir, pode estar vindo um carro do outro lado e pode bater em você. Então, tenha mais atenção. Então, isso é importante a gente ressaltar, que o mundo de regeneração, ele é um mundo onde a gente ainda está regenerando, não regenerado. A gente ainda está nessa transição. E aí a gente pensa, mas tá, beleza, e o que agora vamos trazer para situações mesmo
né, de nós enquanto espírito, saindo ali da analogia da ferida. O que significa esse mundo de regeneração? Como que a gente reconhece ele? E aí a gente tem, no próprio livro, no Evangelho, na Gênese, fala sobre isso nos últimos capítulos, que o mundo de regeneração é justamente esse onde o mal deixa de predominar, mas ele ainda tem a sua influência significativa, e o bem ele começa a aparecer de forma mais eloquente, né? De forma mais vantajosa, começa a aparecer melhor. E então significa o quê? Que a sociedade habitante nesses mundos de regeneração é uma sociedade que já começa a estar desperta para o fazer o bem. Então, é um local, é um estágio de evolução onde as pessoas querem fazer o bem, onde as pessoas estão atentas para a necessidade do bem, para a importância do bem. Aí a gente vai lá em Paulo, né, quando ele diz: o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero eu ainda faço. Ou seja, a gente quer fazer o bem, mas a gente ainda desliza. E o que significa aí? A gente fala, nossa, mas então, se eu ainda estou cometendo alguns erros ou tantos erros, significa que eu não estou pronto para ficar no mundo de regeneração. O primeiro passo a gente já tem, que é perceber que somos errados, que estamos errados. Perceber que somos orgulhosos, que estamos egoístas, que temos inveja, ciúme, e perceber que isso não é bom. Que o egoísmo e o materialismo não é bom, não é necessário, não faz bem nem a mim nem a sociedade com a qual eu convivo. E eu já começo a incomodar com esses sentimentos que existem em mim. E eu começo a fazer um trabalho para modificar isso em mim. Isso já é um sinal de alguém que está em um mundo em regeneração. Só que o esforço ele tem que ser diário e ele tem que ser verdadeiro. E aí a gente encontra, a gente percebe, e algumas pessoas falam, né? Porque, e aí para aqueles que talvez não saibam, eu já falei um pouco sobre isso aqui, mas vou repetir. Nós dizemos que a Terra está nesse período de transição de um mundo de expiação e prova para um mundo de regeneração, ou seja, está evoluindo. E aí a gente fala assim, mas como? Será que está mesmo? Porque tem tanta coisa ruim acontecendo, o povo parece que está tudo maluco. Tem guerra, no meu convívio de trabalho as pessoas estão cada dia mais, assim, insanas mesmo, com atitudes que a gente não consegue compreender. Né? Tanta coisa doida no mundo que está acontecendo, será que isso é verdade? Que realmente está tendo essa transição aí? Aí a gente pode parar para perceber como é que era antes. Existiam essas tendências negativas na humanidade, mas isso era tido como algo normal. Ninguém apontava o dedo. Ninguém achava que era errado. Guerra. Por exemplo, antigamente conquistava-se povos como poder, sinal de poder. Assim fomos colonizados nós. E isso era normal. Era assim que a sociedade funcionava. Ninguém era contra isso. Hoje em dia a gente já não vê isso como tão normal assim. Né? A gente já é contra esse tipo de coisa. Então, as coisas erradas estão acontecendo, mas elas estão sendo tidas como erradas. E aí a gente percebe uma grande diferença gigantesca assim entre essas duas sociedades, esses dois ideais. Uma defendendo muito causas animais, causas ambientais, direitos humanos, direitos da criança, do idoso, e outras que parece que não estão nem aí, que só querem olhar para si, para o seu umbigo. E aí na Gênese, Kardec já falava que era assim que ia ser. Que esse momento de transição
ia se ver assim, que a geração nova, ela ia chegando, ela ia aparecendo, mas não é assim, tipo, de forma abrupta, igual os dinossauros. Caiu um meteoro, morreu tudo os dinossauros, aí foi recolonizando com outros animais. Não tem como ser assim. E aí aqui, não dá para ler todo o capítulo, mas os convido a ler o último capítulo da Gênesis. Os tempos são chegados. E aí nos itens 27 adiante, na geração nova, ele nos explica um pouco disso. Que a gente ia perceber, primeiro ele fala que não tem como essa transição acontecer de uma forma abrupta. Vamos supor que nós todos aqui temos tendência para o mal. E tem um grupão lá fora querendo vir com tendências boas. Não dá para chegar aqui, tirar todo mundo daqui, interromper o processo que a gente está fazendo e substituir. E aí o que a gente vai fazer com esse povo que está aqui? Vão para onde? Tem que ser paulatino. Primeiro, a gente vai tirando uns 2 que estão perturbando mais a harmonia do ambiente e substituindo por 2 que vão ter tendências melhores. E aí esses 2, um pouco melhores, eles vão influenciando aqueles que vão aprendendo, que estão aqui dentro. Vão permanecer, aqueles que ainda não aprendem vão ser retirados aos pouquinhos e aos poucos vão ser substituídos. Aí às vezes algum que saiu vai aprender lá fora, porque lá fora tem um monte de gente boa, e aí eles vão falar para ele, olha, tem que agir assim e tal. Aí ele aprendeu, ele falou, nossa, eu quero fazer assim, deixa eu voltar para lá, deixa eu ver se eu consigo dessa vez. Aí ele traz e entra aqui de novo. E assim vai se regenerando a humanidade, uma sociedade. Só que quando tiver um tanto de gente boa, um tanto de gente ruim aqui dentro, vai se perceber uma diferença grotesca. A diferença vai ser muito notória. E aí, como a gente vê hoje na humanidade, de pessoas defendendo, e crianças, jovens, nascendo com ideologias muito diferentes da geração passada. Porque essas pessoas estão reencarnando. E não necessariamente são pessoas que vieram de planetas diferentes, que não são aqui da Terra, do mundo de expiação e prova. Não, alguns estão vindo para ajudar nesse processo de regeneração. E alguns somos nós mesmos que estamos aprendendo e que vamos permanecendo. Que vamos adquirindo novos ideais. Que vamos aprendendo com essa geração nova que está chegando. E esse é o processo onde a gente fala, Santo Agostinho nos diz, que nós temos que ficar atentos. Porque é esse processo de transição aonde a gente, ainda com tendência negativa, está convivendo com pessoas com ideais novos, bondosos, a gente pode olhar para ele e aprender dele. E a gente pode olhar para si e repensar naquilo que a gente está fazendo. E aí Santo Agostinho aqui fala que nesse mundo de regeneração o amor vai estar escrito na fronte de todos os seres, quando já tiver a regeneração completada. E aí a gente pensa, mas nos estudos a gente fala assim que existe tal e tal e tal mundo e que a Terra é o de expiação e prova, mas por que está mudando? Aí lá no próximo item tem a progressão dos mundos, que é Santo Agostinho também que fala. E aí ele vem nos dizer que o mundo, como nós progredimos, nós espíritos, os mundos aos quais habitamos também progridem. Porque a gente precisa habitar um lugar que está tão adiantado quanto nós. Vamos nos adiantando. Então, e aí se a gente perceber, o planeta hoje ele já tem condições, tanto do ponto de vista da ciência, quanto do ponto de vista dos animais que aqui habitam, já está criando condições para habitar pessoas um pouco mais evoluídas nesse sentido moral. Então, a atmosfera da Terra, do planeta, dos planetas, também vai se modificando, de acordo com que nós vamos nos modificando. Então, assim como existe a evolução dos espíritos,
existe a evolução dos mundos. Nada na natureza é estagnado. Não fica do mesmo jeito para sempre. E os mundos também constituem essa natureza. Também são feitos da mesma matéria que nós, moldado de forma diferente. Mas então é importante a gente perceber isso, que o mundo ele evolui e que nós estamos evoluindo também. E aí, quando uma sociedade vai evoluindo, a gente tem que apertar o passo para evoluir de acordo com essa sociedade. Para a gente ficar aqui. Porque senão a gente pode ser convidado a ir para outro lugar. Para outro planeta que ainda é de expiação e prova. Aí você para e pensa, mas então significa que eu retrocedi? Mas no Espiritismo diz que não tem retrocesso. Não significa que retrocedemos. Significa que não evoluímos, mas aonde estamos evoluiu. Então a gente tem que ficar num local que vibra de acordo com a nossa vibração. Então não é assim, vamos supor que eu não evolua, que eu não consiga me aprimorar e aí eu vou ter que ir para outro planeta, que é de expiação e prova quando a Terra, adquirir esse modelo de regeneração. Não significa que eu retrocedi, só significa que eu não consegui acompanhar o passo da humanidade a qual eu era inserida. Então eu vou ter que ir para um lugar que está no passo que eu estou. Repetir de ano. Então eu estou estagnada, não retrocedendo. E aí, quando a gente começar a perceber essa necessidade de progresso e de evolução, primeiro a gente começa a perceber isso para nós mesmos, eu preciso melhorar, ou eu preciso fazer algo de bom, eu preciso ser caridoso porque eu não quero mais sofrer no futuro. Se a gente for parar para pensar, é até um pensamento um pouco egoísta, A gente pensa, eu vou fazer o bem porque eu não quero sofrer. Já é um começo. Daqui um pouco eu vou fazer o bem só porque é bom mesmo. Eu vou amar só porque é bom amar. Mas é um processo, é um exercício. Quando estiver totalmente regenerado, esses ideais de amor pelo amor, como Cristo nos pediu que nos amássemos, já vai ser inato de nós. Não significa que a gente está errado de querer fazer o bem com algum fim de meio egoísta, assim. Não, pelo menos isso. Com intenções, Então, assim, a gente pelo menos já está fazendo, já é um progresso. E aí a gente começa a parar e pensar, beleza, então, a gente está falando de mundo regenerado, é interessante estudar, saber, mas e como que eu posso aplicar isso na minha vida? Como que eu posso, qual que é a função, enquanto espírita, enquanto cristão, enquanto seguidor de Jesus, enquanto ser humano, cidadão do mundo, qual que é a minha função no mundo de regeneração? O que eu posso fazer? Qual a minha responsabilidade? Para ajudar a que essa regeneração ela chegue mais rápido. E aí, a gente vai lá naquela situação de Gandhi, acho que é Gandhi que fala, não tenho muita certeza. Seja a mudança que você quer ver no mundo. Então, se eu quero que o mundo mude, eu preciso mudar o meu mundo primeiro. E aí, estudando também, André Siqueira ele falou uma frase que me pareceu muito interessante, que só tem um lugar no universo ao qual só eu tenho acesso. E esse lugar sou eu mesmo. Só eu tenho acesso aqui na minha consciência, na minha atitude e em mim. Então, neste lugar, só eu posso mudar. E quando eu começo a me modificar, a me mudar, a pensar que eu preciso e posso agir de forma diferente, a ser mais bondoso, a ter mais paciência, a ser menos egoísta, ou a pelo menos
perceber que sou egoísta, sou orgulhoso, sou invejoso e tentar modificar isso em mim, eu vou começar a expandir essa situação para o meu redor, no meu núcleo familiar. Aí eu vou ser mais amoroso com o meu pai, com a minha mãe, com os meus irmãos, com meu esposo, com a minha esposa. Aí no trabalho a relação também vai melhorar. Aí na sociedade religiosa, escolar, enfim, vai mudando aos pouquinhos. E essa é a nossa função a reforma íntima, quando a gente volta a bater na mesma tecla. E hoje em dia a gente já pensa, enquanto conhecedores da doutrina espírita, enquanto pessoas que têm acesso a algumas informações, que já têm essa consciência de mudança, já não basta mais só a reforma íntima, já não basta mais só eu fazer por mim. Eu preciso fazer pelo mundo, eu preciso fazer pelo meu irmão. Eu preciso virar para o meu irmão que ainda está em erro, com muita amorosidade, com muito acolhimento e tentar ajudá-lo a ser melhor. Eu não posso mais virar para o meu irmão e falar assim, ele está errado, pelo menos não sou eu que estou errando. Não, isso é responsabilidade também. Nós somos luzes também. Nós somos o sal da terra também. Nós devemos também ajudar as pessoas a perceberem aquilo que estão errando. Repito, com muita amorosidade, com muita humildade e entendendo que nós também erramos. E que nós também já erramos tanto ou mais do que essa pessoa que está errando do nosso lado. Então amar uns aos outros como eu vos amei. Como Jesus expressou o seu amor a todas as pessoas, a todos os seus seguidores. Como Jesus expressou o seu amor a Judas, que o vendeu. Como Jesus expressou o seu amor a Paulo, que enquanto Saulo perseguia os seus seguidores. Porque Jesus sabia que Saulo tinha um grande potencial de ser o grande discípulo dos gentios. Jesus sabia que Judas um dia seria um grande líder também na França, como Joana d'Arc. Jesus sabia que Pedro ia ser a pedra da estrutura da igreja. Jesus sabia que Maria Madalena ela podia se regenerar, ela só precisava ser chamada pelo nome. Então, ele que já era tão perfeito, podia virar para nós, humanidade, e dizer, eles estão errando, eu não tenho nada com isso. Mas não, ele veio nos ensinar. Ele e tantos outros espíritos bondosos que estão o tempo todo conosco. E aí é importante a gente ter isso em nossas mentes, porque vamos desencarnar, vamos ter a oportunidade de reencarnar aqui ou em outro local. E aí o que a gente vai querer fazer? Qual aprendizado a gente vai querer levar? Então, meus irmãos, pela hora já um pouco avançada, eu gostaria de ler uma mensagem da Joana de Ângeles, que ela faz esse convite à regeneração. E aí ela nos traz algumas elucidações. A gente vai ler alguns trechinhos um pouquinho sobre isso. No amanhã ou mais tarde, programas adiados, dificuldades aumentadas. Ação imediata, oportuna, produz resultados abençoados. O que ela quer dizer aqui? Se eu adio o programa, amanhã eu mudo, amanhã eu exercito minha paciência. Vai ser mais difícil, mais e mais difícil. Ação imediata, se eu começar no hoje, se eu começar no agora, os resultados vão ser mais abençoados. Como se faz indispensável pensar a fim de tomar decisões felizes. A ponderação em exagero resulta em prejuízo para uma oportunidade melhor. Então, assim, diante de tudo que você vai fazer, pense um pouco, reflita, para tomar decisões mais felizes. E ela traz esses exemplos, né? Condenar em exagero
Às vezes a gente vai ser ponderado é bom, mas se a gente ser omisso, talvez não seja tão bom assim. A gente tem que encontrar o equilíbrio. Por isso mesmo, a obra da regeneração da terra deve ter início no próprio homem imediatamente. Então a obra de regeneração começa em nós mesmos e ela não começa amanhã, semana que vem, nem o outro. Ela começa agora, neste exato momento. Partindo das pequenas e insignificantes falhas do caráter, da personalidade, fixar-se-ão diretrizes robustez para as decisões e atitudes mais expressivas nos meandros do espírito atribulado. Então, a reforma íntima é pensar naquilo que nós fazemos, nós pensamos e que nós agimos diariamente. Não se faz preciso que de um só golpe se intente a regeneração, pois que tal labor seria muito difícil. Não, todavia impossível. Então, como a gente está dizendo, não tem que regenerar de uma vez. Porque às vezes a gente quer dar um passo maior do que a perna, e aí se frustra, desiste e não quer mais saber de melhorar. Todos trazemos das vidas pretéritas, ou seja, das vidas anteriores, condicionamentos que se traduzem por deficiências muito marcantes, quando se fazem positivos fortes, refletindo os gravames a que nos ligamos por insensatez ou desequilíbrio. Tendências e desejos resultam no cultivo de tais ou quais aptidões a que nos entregamos nas reencarnações anteriores. Reorganiza desse modo a paisagem espiritual sob a água evangélica, clarificando o barro íntimo que te atormenta com a lâmpada do conhecimento espírita. Impostergável dever para a obra regenerativa, que poderá conduzir-te com a segurança à rota da harmonia, deve merecer carinho imediato. Ou seja, reorganiza e a paisagem espiritual, ou seja, aquilo que você vai construindo ao longo das suas encarnações, de acordo com a ação evangélica. E o que é a ação evangélica? Jesus, o exemplo dele. É imprescindível para que a gente consiga se regenerar. Se não parece lícito inventar de um para outro momento a tarefa de transformação interior, não é igualmente justificado adiar para depois o que pode se produzir de imediato. Toda aquisição se converte em patrimônio inalienável, que não deve ser desprezado. Jesus, ensinando sabedoria e vivendo, conclamou a todos que recebiam a diretriz de segurança: vá em paz e não torne a pecar, para que te não aconteça algo pior. Ou seja, se a gente não pode mudar de uma vez, a gente também não pode deixar para mudar de vez. A gente tem que começar, como falamos antes, pouco a pouco, passo a passo, um passo de cada vez, de acordo com aquilo que as nossas possibilidades nos deixam no agora. E aí Jesus fala, quando ele curava os feridos: vá e não tornes a pecar, porque talvez você possa piorar o triplo na sua situação. Os seus convites foram sempre incisivos e concisos, refletindo um tempo único para a ação regenerativa. Agora, então o tempo que ele dava era sempre agora. Vá e não peque mais. Hoje, portanto, fulgura a tua oportunidade abençoada de regeneração espiritual. Inicia e avança na direção do sem fim da perfeição que pretendes atingir, tornando-te imitador de Deus como filho bem amado. Então, meus amigos, o mundo de regeneração é a oportunidade desse refazimento, dessa substituição de células, dessa reconstituição de funções, esse momento de calma depois de uma turbulência. E o que é esse refazimento? Qual é a função de nós enquanto Espíritos que Jesus nos pediu que nos amássemos?
Se o amor estiver como base de todas as nossas ações, a fraternidade, o companheirismo, o perdão, a tolerância, a gente vai conseguir, pouco a pouco, se regenerar. E esse amor, esse companheirismo, essa fraternidade, essa tolerância para com o outro, mas também para conosco mesmos. E aí é muito importante que nos lembremos que se não conseguimos, assim como não podemos mudar de vez, a gente não tem como, a gente às vezes até queria, a gente também não pode adiar essa mudança. Então, que cada dia seja um convite que nós façamos a nós mesmos para mudar um aspecto da nossa vida, aquilo que mais te incomoda no hoje, para repensar e observar essa geração nova que está chegando com ideias tão diferentes da nossa e ver se faz sentido a gente seguir ao encontro das defesas contra grandes causas, mas também dentro dos nossos lares, among nossos pais, nossos filhos, nossos irmãos, nossos companheiros de trabalho, nossos companheiros de vida. Então, que esse convite ao mundo de regeneração fique hoje no coração de todos nós, nos lembrando que são chegados os tempos e que esses tempos chegados, Jesus precisa de todos nós. Todos nós precisamos estar atentos e trabalhando para que o mundo de regeneração se faça cada vez mais pronto e mais rápido no coração da humanidade. Agradeço a oportunidade, desejo todo o amor e toda a regeneração a todos nós, que possamos fazer esse serviço sempre. Abraço. Os estudos da HB sempre nos engrandecem, nos faz refletir. E quem não gostaria de estar no mundo de regeneração? Quem não gostaria dessa transformação? Então, depois de todos esses ensinamentos da noite de hoje, que realmente nós possamos refletir. Para onde eu quero ir amanhã? Aonde eu vou estar? Em que mundo? Então a gente já comece a pensar, refletir e trazer essa realidade para os nossos dias atuais. Vamos para a segunda parte do trabalho da noite de hoje, pedindo ao nosso irmão Valteri que faça a prece de encerramento e depois nós vamos para o passe. Possamos todos levar o pensamento ao Criador, trazendo nossa telemental imagem ao Senhor Jesus Cristo, lembrando que ele será muito a todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim, soprando e humilde o coração, e encontrareis o repouso para vossas almas. Porque o meu fardo é leve e o meu jugo é suave. E assim Jesus nos convida ao encontro dele, para que possamos nos despir de todos os preconceitos, de todas as maledicências, de tudo aquilo que nos prende a um mundo tão pequeno, a situações tão deletérias, que possamos verdadeiramente encontrar o Cristo na sua majestade, na sua grandiosidade de amor e de perfeição, para que possamos nos espelharmos nessa figura magnífica, para que possamos verdadeiramente nos esforçar para estar cada dia melhor do que o anterior. Querido Jesus, mais uma vez eu principalmente ao Santo Nome, sempre pedindo ao Senhor que nos apoie, que nos ampare, que nos ilumine, fortaleça a nossa fé, a confiança, para que juntos, entre encarnados e desencarnados, possamos nos melhorar e, consequentemente,
a todos aqueles que estão ao nosso redor. Em teu nome, Jesus, em nome de Deus, nossa Maria Santíssima, dos benfeitores espirituais desta casa, nós queremos pedir aqui a lição para dar para a terra viva os estudadores e em seguida passar para o trabalho da fisioterapia. Assim seja.